Então, a primeira. Então, tô gravando agora, eu tinha esquecido de gravar. Então, a primeira característica é a historicidade, que significa que os direitos fundamentais, para que eles pudessem existir, eles precisaram passar por um processo histórico. Então, se a gente for verificar, por exemplo, o direito à vida, antigamente, se um sujeito ele cometia algum crime grave aqui no Brasil mesmo, contra o Estado Democrático de Direito, a fim de promover algum tipo de traição, algum tipo de espionagem aqui dentro do Brasil, essa pessoa era condenada à injeção letal. Antigamente, essa pessoa também era condenada na, na cadeira elétrica, né? Então, até certo tempo atrás, escravidão, pena de morte, aqui no Brasil era tranquilo. E aí foi com o passar desse tempo que a gente foi conquistando esses novos direitos, né? E por que que aconteceu isso? Porque houve muitos discursos, muitas guerras, muitas brigas, muitas pessoas morreram para que a gente pudesse ter os direitos que a gente tem hoje na nossa Constituição, de 88. Então, se a gente for ver, o direito à vida, ele foi ampliando. Se a gente for ver o direito à igualdade, ele foi ampliando. Se a gente for ver até certo tempo atrás, não poderia existir casamento homoafetivo. E com o passar do tempo, com o processo histórico, casamento homoafetivo hoje ele é legalizado. Então perceba que a primeira característica dos direitos fundamentais é a historicidade. E essa evolução, essa ampliação, essas novas interpretações que os direitos fundamentais vão ganhando com o tempo é chamada de historicidade, né? É, Se a gente for ver também, eu falei direito à vida, temos a questão também do direito opa, do direito à igualdade. Oh, caramba, bugou tudo aqui. Aí. Direito à igualdade, né? Se a gente for ver antigamente, a igualdade, tratar todas as pessoas de forma igual, sem distinção de raça, cor e gênero, era só destinada para as pessoas que eram ricas. Era só destinada para as elites, o direito à igualdade. Mas, em decorrência do processo histórico, o direito à igualdade ele se tornou acessível a todos com o passar do tempo. Muitas pessoas morreram, muitos discursos foram feitos, né? Então, hoje, não importa a sua cor de pele, não importa a sua classe social, não importa nada, você será tratado de forma segundo a Constituição, tá? O direito à igualdade, ele é assegurado a você, beleza? Então, essa é a primeira característica, meus amigos, historicidade, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Posso prosseguir? Beleza, vamos lá. Primeira característica é a historicidade. Vamos para a segunda característica, que é a universalidade. O que significa, ô Vinícius, que os direitos fundamentais, a universalidade dos direitos fundamentais, o que significa? Significa, meus amigos, o próprio nome já diz, os direitos fundamentais, os direitos que estão na nossa Constituição, os direitos que estão na nossa Constituição, eles não são destinados apenas às pessoas que moram no Brasil ou que são brasileiras natas, que é filho de pai e mãe brasileiro. Não. A partir do momento que você está dentro do território do Brasil, você já merece ser tratado segundo a Constituição Federal. Não importa se você é refugiado, se você é coreano, se você não é brasileiro nato, tá? Os direitos fundamentais, ele vai alcançar a todos. Não vai alcançar só para quem é a elite, quem tem melhores condições financeiras, não. A universalidade, a segunda característica dos direitos fundamentais, que é a universalidade,
Significa o fato de eu tratar todas as pessoas que estiverem no Brasil de forma digna, segundo a Constituição Federal. Por isso, com o nome universalidade. Universal. Entende? Claro que tem algumas exceções. Tudo no direito tem exceções, não é mesmo? Então, se a gente for ver, por exemplo, o artigo 7º da Constituição, vamos abrir juntos aqui e lermos. Vamos lá para o artigo 7º aqui, ó. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais que visem a sua, eh, a melhoria de sua condição social, né, tudo mais. Então, se a gente for ver, o artigo 7º é um direito fundamental? É um direito fundamental. Mas ele alcança todo mundo? Ele é universal para todo mundo? Não. Por quê? Porque ele só vai alcançar quem trabalha no regime CLT. Se eu não trabalho no regime CLT, eu não vou ser protegido pelo artigo 7º da Constituição, salvo se eu trabalhar sem carteira assinada, mas a gente não vai entrar nessa exceção. Que é aí que não, vamos focar no constitucional ao invés do trabalhista, né? Que senão eu mesmo vou acabar me confundindo. Mas se eu não trabalho como CLT, eu não posso ser assegurado pelo artigo 7º da Constituição. Então, essas são algumas exceções, né? Então, até dentro do próprio artigo 7º, se a gente for ver o artigo 7º, inciso 20, vamos lá, ó, para a gente pegar algumas exceções, ó. Artigo 7º, o artigo 7º da Constituição, meus amigos, ele fala sobre os direitos trabalhistas no geral, tá? Então, se você for fazer a prova da OAB em trabalhista, o artigo 7º vai ser o seu melhor amigo. Então, o artigo 7º da Constituição, inciso 20, fala assim: proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então, por exemplo, como é que eu vou proteger a mulher no mercado de trabalho? Na questão da estabilidade da gestante. Se a gente for ver o artigo 392 da CLT, fala exatamente sobre a mulher gestante. Então, mas os direitos trabalhistas são universais, tem que alcançar todo mundo, homem e mulher. Tem, mas existem exceções. Nesse caso, só alcança quem trabalha no regime CLT, e mais uma exceção um pouco mais profunda é a respeito da proteção da mulher no regime CLT. Então, é o direito fundamental de proteger a mulher e não proteger o homem, mesmo sendo universal. Percebe? Pode gerar algum tipo de confusão, mas é uma exceção, né? Então, a gente aqui no direito, a gente trabalha com regra, mas o mais divertido e aonde você vai ser cobrado na sua vida profissional, na própria OAB, é sobre as exceções, né? Nas exceções que a gente trabalha, tá? Então, a primeira característica que a gente falou foi a historicidade, aonde os direitos fundamentais eles passam por um processo histórico todos os dias até hoje e ganham novas interpretações. Em decorrência da historicidade, processo histórico. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, ele vai se ampliando com o passar do tempo. Segunda característica, universalidade. Os direitos fundamentais, eles não alcançam somente eu que sou brasileiro nato. Os direitos fundamentais, eles também alcançam as pessoas que não são brasileiras natas, não são brasileiras naturalizadas também. Os direitos fundamentais alcançam a todos. Refugiado, terrorista, brasileiro naturalizado. Qualquer pessoa que estiver no Brasil vai ser protegida pelos direitos fundamentais da Constituição, e essa é a segunda característica, universalidade. Alguma dúvida, meus amigos? Posso prosseguir? Eu acho que sim. Ó, o Redmi Note 8 Pro mandou bom dia, Redmi Note 8 Pro. Tamo juntos. Vamos seguindo aí a nossa monitoria.
Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá? É, Terceira característica. Ah, o Thiago. Beleza, Thiagão? Bem-vindo aí à monitoria, meu amigo. Terceira característica dos direitos fundamentais: relatividade. Relatividade. A relatividade, meus amigos, ela é caracterizada pelaquilo que a gente gosta de falar no direito, que é depende. Tudo no direito depende. E o que materializa essa nossa afirmação é essa terceira característica, relatividade. É relativo. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Que doideira, né? Os direitos fundamentais são relativos. O que significa isso, Vinícius? Eu te respondo. Significa que não existe direito absoluto. Então, se, cara, essa afirmação, ela serve para tudo na vida. Se você está num almoço de família, você estuda direito e perante a sua família você já é considerado advogado, então as dúvidas jurídicas que a sua família vai tirar é com você. Então vamos supor que está acontecendo uma briga entre duas pessoas e um está reivindicando um direito e o outro está reivindicando outro direito, os dois, e pergunta: "Ah, qual que é o meu, quem é que tá certo, o meu direito ou o direito da outra pessoa?" Qual é a resposta que você vai dar? Depende. Depende do caso concreto. Inclusive, o direito à vida, que é um direito que a gente tem hoje, o mais poderoso, né? O direito à vida, ele pode ser relativizado. Vocês acreditam nisso, que o direito à vida pode ser relativizado? Eu não acreditava. Para mim, a vida é a vida, gente. Não pode ser relativizado. Mas, se a Constituição falou, está falado. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês, para a gente entender melhor como é que funciona o direito à vida, né? Antes de falar dos exemplos, só para continuar a introdução, né? Não queria deixar de fazer essa comparação. Quando nós éramos crianças, até hoje, né? Querendo ou não, nossos pais falavam assim, ó, Vinícius, tudo tem limite, tudo tem limite. E com a Constituição é a mesma coisa. Até o direito à vida tem limite. Se a gente for... E outra frase que eu lembro que minha mãe falava para mim era: Vinícius, o seu direito acaba quando começa o meu. Então, isso é mais um exemplo que eu trago, né? Questão da relatividade dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais não são relativos, nem mesmo o direito à vida. E eu vou trazer alguns exemplos para vocês. É, Vamos falar sobre o direito à vida. Eu quero falar com vocês sobre a lei do abate. Como assim, lei do abate? É questão de matar um boi? Ou matar uma vaca, matar uma galinha? Não, não é abater esse tipo de gente. De gente, não de animal. É abater ser humano. E existe uma lei que foi feita para abater seres humanos. Vocês acreditam? Nossa, mas não fere o direito à vida? Fere. Mas tudo tem exceções. E eu quero ler com vocês. Lei do abate, meus amigos. Código Brasileiro da Aeronáutica. Lei do abate. É o fato de um avião da aeronáutica poder abater outro avião que estiver voando no nosso território brasileiro e ele for considerado uma ameaça. Tá? Vamos lá? Vamos ler juntos? A lei do abate, meus amigos, é a lei 7565, tá? Lei 7565, artigo 303. Fala o seguinte pra gente, ó. Opa. A aeronave poderá ser detida por autoridades aeronáuticas, por autoridades fazendárias ou da Polícia Federal. Em parágrafo segundo,
Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição nos casos dos incisos do caput e após autorização do presidente ou autoridade por ele delegada. Significa o seguinte, nossa, tem um vídeo muito legal no Instagram, mas eu não lembrei de trazer para vocês. Mas assim, se tem uma aeronave aqui sobrevoando território brasileiro e chega um avião da aeronáutica, fala, ó, quem é você? Se identifique. O que que você está fazendo aqui? E o avião esse avião, ele não se identificar e ser classificado como hostil, o avião da aeronáutica está autorizado a abater esse tipo de aeronave. Após autorização de algum ministro ou autoridade delegada pelo presidente da República. Autorizou, abateu e deu fim à ameaça que estava prestes a acontecer, né? A violência que estava iminente para acontecer. Tem um vídeo no Instagram que eu vi que eu queria mostrar para vocês, mas eu certamente não vou encontrar. Que fala que tá assim, tem um avião e o rapaz está gravando, ele tá pilotando, né, no território brasileiro, e do nada chega um caça brasileiro e fica do ladinho desse avião. E nesse avião, tem uma tem a rádio, né, que ele tem que conectar. Supondo que a rádio é 101,6. Isso tá na própria na própria pintura do avião da aeronáutica. Ele olha, o piloto olha e fala: "Ah, entendi. Deixa eu conectar nessa rádio 101,6". Aí conecta e ali ele consegue ouvir o que o avião da aeronáutica está falando. E ali consegue se comunicar e tudo mais e obedecer as instruções. Se não obedecer, a aeronáutica está autorizada a destruir. Isso não fere o direito à vida? Fere, mas se a gente for ver, tem o direito à vida conflitando com o direito à segurança, por exemplo. Qual que é maior, direito à vida ou segurança? Depende. Nesse caso específico, é o direito à segurança. É a proteção à sociedade. A gente não sabe o que esse avião pode provocar e tudo mais, né? Então, esse é um dos exemplos que eu trouxe para vocês, que é a questão da lei do abate. A segunda exceção, meus amigos, do direito à vida, lembrando que nós estamos falando sobre a terceira característica dos direitos fundamentais, que é a relatividade, onde diz que os direitos fundamentais não são absolutos e sim relativos, onde eles podem deixar de, onde eles podem minimizar sua eficácia em prol de outro direito. Outro exemplo aqui que eu trago para vocês, vocês que gostam de direito penal, né? Vocês que gostam de direito penal, aqui, ó, outra relativização do direito à vida. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez resulta de estupro. O aborto é precedido de consentimento da gestante ou do seu representante legal. Ou seja, o aborto, ele fere o direito à vida, fere. Se você for ver sem um contexto, fere. Porém, a própria Constituição legitima que se o nascimento desse bebê, ele acabar colocando em risco a vida da mãe, entre o direito à vida da mãe e a vida do bebê, nascituro, né? A, a Constituição, ela vai prezar pelo direito à vida da mãe. Ou se, por exemplo, é a questão do estupro, acontece estupro e a pessoa, ela é engravida, também é possível fazer um aborto em prol da dignidade da pessoa. Então, ali na questão do estupro, são dois direitos conflitando: direito à vida e o direito à dignidade da pessoa humana. Nesse caso específico, nesse caso concreto, o direito à dignidade da pessoa humana, ele está um pouco superior ao direito à vida, por isso que pode acontecer o aborto. Tá vendo? Percebe que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Ele pode ser relativizado, e não é só o direito à vida. Qualquer outro direito pode ser relativizado. Qualquer outro direito pode ser relativizado.
Se a gente for ver também o exemplo da legítima defesa, eu posso matar outra pessoa se essa pessoa estiver numa ameaça, num perigo, né, agressão atual ou iminente, que pode me matar, eu posso matar essa pessoa primeiro. Lembrando que atual é uma agressão que está acontecendo no momento, e iminente é uma agressão que está prestes a acontecer. Eu posso é, neutralizar essa ameaça atual iminente. Ou seja, é o direito à minha vida, que sou um cidadão de bem, por exemplo, que não ofereço risco para a sociedade, versus o direito à vida do homicida. O meu direito à vida vai ser colocado acima do direito à vida dele. E por fim, mais o último exemplo que eu trago para vocês é a questão da pena de morte no Brasil. Vocês sabiam que no Brasil é possível acontecer pena de morte? Vocês sabiam? Cara, é possível acontecer pena de morte no Brasil. Ah, Vinícius, mas em quais hipóteses? Eu te falo. Eu te falo quais são as hipóteses que pode acontecer pena de morte aqui no nosso país. E agora vocês vão achar legal. Vamos lá. É, XLV. É o artigo 5º da Constituição, tá bom? Inciso 47 da Constituição, que fala assim, ó. Não haverá penas, não haverá pena de morte. Não haverá pena perpétua, não haverá pena de trabalho forçado, não haverá pena de banimento, não haverá penas cruéis. Não haverá pena de morte, salvo, ou seja, olha a exceção, salvo em caso de guerra declarada. Então, se o Brasil declarar guerra oficialmente, Congresso Nacional autorizar, o presidente também, e declarar guerra, poderá acontecer a pena de morte. E a pena de morte no Brasil, ela ocorre por fuzilamento. E as hipóteses de, de pena de morte no Brasil, elas ocorrem em casos de se eu estou trabalhando, sei lá, pro Exército Brasileiro e eu acabo que revelo segredos estratégicos para, sei lá, a Venezuela, com a qual eu declarei guerra, eu posso ser condenado à pena de morte por fuzilamento, por traição. E se eu ficar passando informações o tempo todo para os outros países, outras nações, eu posso também sofrer pena de morte por espionagem, dentre outras razões que eu posso ser condenado, mas o Brasil precisa estar em guerra declarada para isso acontecer. Tá? Então, você percebe que existem diversas e diversas e diversas hipóteses que apenas provam que não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Tá bom? Não existe direito absoluto. Espero que vocês nunca esqueçam dessa, dessa afirmação, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês entenderam o que eu falei? Tá tudo certo? Espero que sim. Tá? Qualquer dúvida, meus amigos, levantem a mão, porque eu não estou conseguindo escutar ninguém, meu áudio bugou. Mas se tiver dúvida, levanta a mão, manda um alô no chat, que a gente sana a sua dúvida. Se eu souber responder também, né? Que eu também posso não saber responder. Ó, a Amanda falou que tá tudo ok, beleza, então vamos seguindo aqui a próxima característica, meus amigos, dos direitos fundamentais é a inalienabilidade. Inalienabilidade. Então, lembrando, primeira característica, historicidade. Primeira característica, historicidade, aonde os direitos fundamentais passaram por um processo histórico para serem o que é hoje. Segunda característica, eu esqueci. Não, universalidade. A segunda característica é a universalidade, onde os direitos fundamentais eles alcançam todos, sem distinção de raça, classe social,
sem distinção de você ser nato, naturalizado, refugiado, terrorista, não. Todo mundo que estiver no Brasil vai ser, vai ser assegurado direitos fundamentais. Terceira característica, relatividade, que significa que não há direito absoluto. Os direitos, eles podem ser relativizados, incluindo o direito à vida. Beleza? E a quarta característica que eu quero falar com vocês é a inalienabilidade. O que que significa alienar, meus amigos? No direito civil, alienar significa o fato de eu doar, vender, dispor daquilo que eu tenho. Então eu posso pegar essa minha garrafa e alienar ela pro Aristóbulo. Posso. Posso pegar meu caderno e alienar para Laís. Posso pegar esse meu marca-página e alienar para Amanda. Alienar significa eu vender, significa ou vender ou doar, significa eu dispor desse meu bem que eu tenho. E quando a gente vê que os direitos fundamentais eles são inalienáveis, significa que eu não posso vender, dispor e nem doar para ninguém. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Caramba, eu lembrei agora de um caso do Felca. Lembrei agora, né? Vamos supor que os pais das crianças eles peguem o direito à dignidade, à privacidade, à infância das crianças e vendesse para outra pessoa. São direitos fundamentais. Que, se você for ver, foi o que aconteceu. Os pais eles pegavam essas crianças e meio que vendiam esses direitos da criança para outra pessoa. E essa pessoa fazia o que bem entendesse com essas crianças. Ou seja, pegou um direito fundamental e alienou. Isso não pode. Direito fundamental não pode ser negociado. Fundamental, a vida, ele não pode ser negociado. Direito fundamental, a liberdade não pode ser nem negociado, né? Se eu, por exemplo, pego o meu direito à vida e eu faço um contrato com o Thiago, falo assim, ó, Thiago, ó, vou fazer um contrato aqui a próprio punho com a minha assinatura, reconhecendo o cartório de que eu estou doando minha vida para você e tudo mais, que não sei o quê. E aí estou vendendo, sei lá, minha vida, o meu direito à vida. E aí ele vai lá e fala, ó, eu agora estou legitimado para matar o Vinícius porque ele fez um contrato e assinou que ele está dispondo do seu direito fundamental à vida. Então agora eu tenho legitimidade para matar ele. Esse contrato vai ser nulo, todas as cláusulas vão ser invalidadas e o Thiago ainda vai ser condenado por homicídio, porque o direito à vida não pode ser alienado. O direito à liberdade também não pode ser alienado. Supondo que, por exemplo, eu trabalho numa fazenda e o meu direito à liberdade, eu faço um contrato, falo assim, ó, eu, Vinícius, estou dispondo do meu direito de liberdade, não quero sair dessa fazenda nunca mais, eu quero deixar com que o meu patrão ele possa controlar minha liberdade e me tratar como escravo. Se bater o Estado nessa fazenda e verificar que está acontecendo trabalho escravo, essa pessoa vai perder a propriedade, expropriação. Porque os direitos fundamentais, eles não podem ser doados. O direito fundamental à vida não pode ser vendido, o direito fundamental à liberdade não pode ser doado, não pode ser. Nem mediante contrato formal assinado em cartório. Eles são os direitos fundamentais. A quarta característica dos direitos fundamentais é a inalienabilidade, entendeu? E, Vini, e o direito dos trabalhadores? Então, quando a gente vai para o artigo 7º da Constituição,
a gente vê que a Constituição confere direitos trabalhistas, hora extra, adicional insalubridade e diversos outros direitos, né? A Constituição ela concede esses direitos aí. Pode, pode existir um mundo onde eu, como funcionário, e o meu patrão, eu faço um contrato de trabalho, aonde eu falo, onde eu assino, afirmando que eu não quero receber hora extra, que eu não quero receber adicional de salubridade, que eu não quero receber FGTS? Pode existir? Pode. Vai ser válido? Não vai ser válido. Não vai ser válido. Porque os direitos trabalhistas, eles são inalienáveis. Existe, pessoal, na prática, e eu vejo também, aonde o funcionário está processando a empresa, e aí a empresa vê que vai perder e faz um acordo com o funcionário, aonde ela paga o que ela bem entende, mesmo ignorando o adicional de salubridade, pega esse acordo, leva para o judiciário e o juiz assina, homologa e está feito. Porém, eu conheço juízes que eles ao verem que os direitos ao adicional de salubridade, que o direito à hora extra, que o direito à FGTS está sendo vendido ou doado para o empregador, esse juiz não homologa. Porque ele está indo de acordo com a Constituição. E se fizer algum tipo de recurso contra essa decisão, não ganha, porque está de acordo com a Constituição. Então, os direitos trabalhistas, segundo a Constituição, eles não podem ser também. Até agradeço a Laís Tardes de ter feito essa pergunta, que os direitos trabalhistas eles não podem ser alienados. Não podem ser alienados. Se for alienado, o juiz tem a obrigação de não homologar esse acordo, esse contrato. Fazendo isso, ele estará indo de acordo com a Constituição Federal. Tá? Imagina, estamos aí. Então, pessoal, agora eu vou passar a bola, vou passar o bastão agora para a doutora Manuela Bauerman, mas antes quero fazer, só para fazer aquela revisãozinha. Primeira característica, historicidade. Os direitos fundamentais, eles foram objeto de processo histórico e conquistas ao longo do tempo para que a gente pudesse ter eles hoje. Segunda característica, universalidade. Os direitos fundamentais são universais, alcançam a todos. Terceira característica, relatividade. Não existe direito absoluto. Os direitos são relativos, até o mesmo direito à vida. E a quarta característica é a inalienabilidade. Os direitos fundamentais, eles não podem ser vendidos nem doados para ninguém. E se isso acontecer, essa pessoa pode até cometer um crime, e se for no âmbito civil, esse contrato, essa cláusula será declarada nula. Beleza? Fechou. Então agora eu vou passar o bastão para a doutora Manuela Bauerman, para que ela continue a monitoria aqui com vocês. Bom dia a todos, gente. É, Ainda estamos falando sobre as características. A gente fala sobre os direitos fundamentais. O Vinícius já falou com vocês agora sobre algumas características, quatro delas. Ao todo são sete características no total. Até eu percebi que estavam conversando aqui. Todas elas a gente usa como base os slides do professor e que foi passado em aula. Então, o Vinícius já falou sobre algumas das características. E agora, para finalizar nossa monitoria, nós vamos falar sobre as três últimas características dos direitos fundamentais. O Vinícius não está nos ouvindo, mas como ele tem o controle do nosso nossos slides, ele vai então, eu vou avisar ele aqui no chat quando for o momento dele passar os slides para a gente. Mas vamos lá então. Começamos a falar sobre a irrenunciabilidade. É a quinta característica dos direitos fundamentais. A irrenunciabilidade, gente, ela se complementa muito com o que o Vinícius falou agora há pouco sobre os direitos fundamentais. Eles não podem ser vendidos, assim como eles não podem ser preservados, mas eles não podem também. Por exemplo, eu não posso dispor de um direito meu. Nós, brasileiros,
A gente não tem o poder em nossas mãos de renunciar ao estilo que é. Vocês estão escutando alguma coisa? Estou. Não, acho que travou mesmo. Acho que caiu. Acho que ela caiu. Ixi. Pera aí, vamos ver se ela vai voltar. Aqui do residencial. Eu acredito que eu tenha caído por causa disso. Vocês estão me ouvindo? Sim, Voltou, consigo te agora ouvir. voltou. Ou está travando muito para vocês a ligação? Travou um pouquinho, mas agora estou ouvindo. É. Só um momento. Só Não. Está travando residencial. muito, viu? Só um momento. Tá travando. Gente, estamos passando por problemas técnicos na internet. A gente estava falando da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. E eu falei para vocês que por mais que a pessoa queira desistir, renunciar, alienar o direito fundamental, é impossível que ela renuncie o seu direito. Por quê? Mesmo que ela queira, essa característica dos direitos fundamentais, ela tem o propósito de proteger, de que as pessoas possam respeitar os direitos fundamentais. Tudo para que a gente possa proteger a individualidade da pessoa humana. Então, por que que isso é importante? Eu ainda digo para vocês. Isso, acima de tudo, evita que alguém, às vezes até por ignorância, por pressão, por desespero, às vezes uma pessoa pode abrir mão de um direito essencial à dignidade dela. Então, assim, algo que eu gosto de usar como exemplo é sobre a escravidão, que a gente sabe que isso é crime, né? E uma pessoa ela não pode declarar que ela abre mão do direito da liberdade, tá lá no artigo 5º, para que ela possa virar escrava de uma pessoa, porque isso não teria validade legal. Então, por mais que a pessoa precise, por mais que por pressão, por desespero, ou até mesmo ignorância, por mais que ela seja até compelida a abrir mão de algum direito, aqui no caso que eu usei com vocês foi o direito à liberdade, está lá no artigo 5º. Não vou pedir para o Vinícius abrir a Constituição, porque ele não está nos ouvindo. Depois eu peço que vocês leiam. Mas o direito à liberdade está lá no artigo 5º. As pessoas não podem, nós não podemos abrir mão de nenhum direito. Não podemos alienar nenhum direito. E não podemos, muito menos, aqui o artigo 5º. Obrigada, Vinícius. E não podemos renunciar nem desistir dos direitos. Tudo isso para proteger as pessoas. Então, no caso de uma pessoa, por exemplo, abrir a mão do direito à liberdade dela, ela estaria virando escrava de alguém, de outra pessoa, por alguma necessidade. Isso não teria validade legal. Então, assim, é algo que não tem os seus efeitos, pois não tem nenhuma validade quando atinge esses direitos fundamentais. Então, essa foi a nossa primeira característica, a irrenunciabilidade. E algo que eu gosto muito dos direitos fundamentais, vocês vão perceber, é que eles se complementam. E as características também. Então, todas elas são coesas, elas têm coerência. E algumas que eu vou, as últimas duas que eu vou falar com vocês, elas também complementam com o que o Vinícius falou agora há pouco.
Pode passar, Vinícius, vou mandar aqui no chat para ele também. Para a próxima característica. Próxima característica, gente, é a complementariedade dos direitos fundamentais. O que isso significa? Os direitos fundamentais, eles se completam entre si mesmos. A gente tem aqui até uma fotinha de um quebra-cabeças. Um direito fundamental depende de outro direito fundamental para que ele possa existir plenamente. A gente não pode escolher proteger só um direito e escolher ignorar os demais direitos. Por isso que a gente fala que a interpretação é conjunta. Isso, gente, mostra que os direitos fundamentais, eles se completam, né? Então, os direitos, eles formam um sistema coerente, como eu falei, que todos têm uma função. A violação de qualquer direito pode enfraquecer os outros. Então, a gente não pode olhar eles isoladamente. Como o Vinícius bem falou, sobre a relatividade dos direitos fundamentais, os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos. E isso tem a ver com a característica da complementariedade. Por eles serem relativos, todos precisam ser interpretados de uma maneira harmônica. O objetivo disso, né, é com certeza alcançar a efetividade, a máxima efetividade dos direitos fundamentais, sempre respeitando o núcleo do direito. Então, como exemplo para vocês, a gente não pode proteger a liberdade de expressão, por exemplo, que é um dos direitos fundamentais, sem considerar a dignidade e a honra da pessoa. Esses também estão todos no artigo 5º, se depois vocês quiserem acompanhar. A gente não pode excluir o direito da liberdade de expressão e se a gente for interpretar o direito de liberdade de expressão, perdão, a gente não pode desconsiderar a dignidade e a honra da pessoa, que são outros direitos fundamentais. Assim como, por exemplo, a gente também fala muito do direito à vida e direito à religião, né? Liberdade de expressão. Tudo isso a gente deve sempre interpretar de maneira conjunta, porque se a gente for isolar os direitos para fazer uma interpretação deles, a gente vai perceber que vai ficar algo descompassado, vai ficar algo que não vai ter atingido a máxima efetividade, e às vezes a gente vai estar até vamos estar colocando muitas vezes um direito acima do outro, que vai comprometer a relatividade. Quando a gente coloca um direito acima dos outros, isso ataca tudo que a gente falou até aqui. O propósito dos direitos fundamentais é a proteção da pessoa, sempre é, da individualidade da pessoa. Então, essas características que a gente sempre fala, e a interpretação que é tão importante, servem para a gente respeitar e sempre, acima de tudo, a gente poder proteger a pessoa. Então, o intérprete aqui, né, como a gente está falando da interpretação, a gente sempre tem que tentar equilibrar tudo, todos os direitos, para que a gente possa garantir um espaço para que tenha manifestação deles, e vedando os abusos que são tão difíceis, né? Que causam muitas vezes injustiças. Então, o operador do direito, a gente sempre tem o papel de equilibrar os direitos fundamentais. Eu usei esse exemplo para vocês. Depois, se vocês quiserem acompanhar o artigo 5º, eu acho que o professor até já deve ter pedido para vocês lerem. Sempre bom a gente ter o artigo 5º em mente quando a gente pensa nos direitos fundamentais, porque a gente encontra vários direitos fundamentais no artigo 5º. Aqui o Vinícius até abriu para a gente dar uma olhada. Mas eu falo para vocês de novo, sempre acompanhe o artigo 5º. Então, para mim fazer uma revisão com vocês até aqui, a gente falou da irrenunciabilidade, que a pessoa não pode renunciar ou desistir do direito fundamental, mesmo que ela queira. Falei para vocês que a gente, por exemplo, uma pessoa não pode abrir mão do direito de liberdade para virar escravo, porque isso não tem validade legal. Falei com vocês, então, daí, próxima característica, complementariedade. A gente falou da interpretação conjunta, que os direitos fundamentais precisam ser interpretados de forma conjunta, para que a gente não enxergue os direitos fundamentais como absolutos, pois todos são relativos, para que a gente possa atingir a máxima efetividade das normas e da proteção à pessoa
e principalmente para que a gente evite abusos. E para que a gente possa ir agora para a última característica, queria perguntar para você se até aqui, eu sei que travou um pouco a ligação, estava meio ruim a minha internet, não sei se ainda está, mas se vocês pegaram todos os conceitos, se vocês têm alguma dúvida até aqui, ou se eu posso passar para a última característica, que é a imprescritibilidade. Ok? Vou passar então. Tá tranquilo, né, gente? Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem no chat, que eu estarei de olho. A última característica que eu gostaria de conversar com vocês é então a imprescritibilidade dos direitos fundamentais. O que isso significa? Gente, sobre os direitos fundamentais, a gente fala sobre a prescrição. Os direitos fundamentais, eles não se perdem com o tempo. Então, por mais que o tempo passe, a prescrição, o que é a prescrição, né? A pessoa pode reivindicar. Prescrição é a pessoa poder pleitear os direitos. Então, ela pode reivindicar o direito fundamental dela a qualquer momento. Isso não prescreve, isso não vence. Então, mesmo que tenha demorado, tenha passado anos, assim como na imagem que tem aqui no slide, mesmo que passem anos e a pessoa tenha sofrido alguma violação, algum direito fundamental, isso não irá prescrever. Ela pode recorrer na justiça a qualquer tempo, em qualquer momento, porque os direitos não se perdem com o tempo, os direitos fundamentais. Então, a pessoa pode reivindicar a qualquer momento seus direitos fundamentais, mesmo, como eu falei, que tenham demorado muitos anos para que ela, enfim, levasse isso até o judiciário. Isso, gente, é de extrema importância, porque garante que a proteção de um direito fundamental, né, seja permanente. Não importa quanto tempo passou desde a violação, para que o direito continue existindo durante o tempo, porque esse é o núcleo dos direitos fundamentais. Então, como exemplo para vocês, a gente pode falar sobre a tortura. Por exemplo, uma pessoa que sofreu tortura durante a ditadura militar pode buscar justiça, gente. Essa pessoa pode recorrer no judiciário depois, décadas depois. Hoje, se ainda tem alguma pessoa que tenha sofrido tortura, que era algo muito comum durante a ditadura militar, né? A gente bem sabe. Se a pessoa sofreu, muitas vezes, claro que é difícil, né? Porque já passou algum tempo. Mas às vezes a gente tem pessoas idosas que sofreram tortura da ditadura militar e que não recorreram. Muitas vezes por medo, muitas vezes por diversos fatores, por não conseguir levar até o judiciário. Mas essa característica do direito fundamental, que é a imprescritibilidade, ela, como eu falei para vocês, assim como todas as outras características, os direitos fundamentais, eles servem para proteger as pessoas. Então, uma pessoa que tenha sofrido tortura em algum momento, não só na ditadura militar, décadas passadas, tempos antigos, em qualquer momento, se a pessoa sofreu tortura, ela pode buscar a justiça décadas depois, porque o direito à integridade física, ela é imprescritível. E a tortura, ela é esse direito é proibido, né, como o Vinícius falou. Alguns casos, a gente já teve muitos casos no Brasil durante a ditadura militar que muitas pessoas sofreram. Mas esse direito continua existindo no decorrer do tempo. Outro exemplo para vocês também que eu tenho, mais simples ainda e às vezes mais atual, é o racismo. O racismo é um outro crime que é imprescritível. Então, se uma pessoa sofre racismo hoje, ou se uma pessoa sofreu racismo há 10 anos atrás, ainda assim, por mais que o tempo tenha passado 10, 20, 30 anos, a Constituição não coloca limite de tempo, não importando dias, não importando anos. Se a pessoa sofreu racismo, a pessoa pode reivindicar, buscar a justiça dela, recorrer ao judiciário em qualquer momento. Por quê? Porque também é o direito fundamental. E o racismo é um dos crimes
que são inafiançáveis, né? Então, ele não se perde ao decorrer do tempo. Mas assim como a tortura que eu falei pra vocês também é outro exemplo que eu gosto de citar, porque também é o direito à integridade física, que é imprescritível. Então, a imprescritibilidade, a gente até estuda bastante no direito civil sobre a prescrição, no primeiro ano, e a gente percebe que muitas leis no direito civil, no direito penal, elas, em outras áreas também do direito, elas têm a prescrição. Você não pode recorrer, você não pode buscar o seu direito na justiça, pleitear. Mas os direitos fundamentais, constitucionais, com certeza, eles a qualquer momento que houver uma violação, mesmo que tenha passagem, que sofra com a passagem do tempo, isso não vai ser um fator que vai impedir, que vai colocar um bloqueio para que a pessoa não possa ir até o judiciário. Então é obrigação do juiz acolher e continuar com a ação da pessoa para que ela possa recorrer na justiça, para que, como eu falei para vocês, sempre sejam protegidos o núcleo dos direitos fundamentais, que é a proteção da pessoa humana, principalmente o respeito e a dignidade da pessoa humana, para que a gente tenha a máxima efetividade dos direitos fundamentais. A imprescritibilidade é uma das características que ajuda os direitos fundamentais, auxilia para que a gente consiga ter essa força de justiça, mesmo em meio às décadas, para que a gente possa continuar recorrendo e para que as pessoas possam evitar abusos durante o tempo. Então, revisando com vocês, os três, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me parar. Revisando com vocês, a gente falou sobre a irrenunciabilidade, que a pessoa não pode renunciar ou desistir do direito fundamental, mesmo que ela queira. A gente falou sobre a complementariedade, que os direitos fundamentais se completam, a gente precisa fazer a interpretação conjunta, pois os direitos fundamentais, eles são relativos. E a gente falou sobre a imprescritibilidade, que os direitos não se perdem com o tempo. Não há prescrição entre os direitos fundamentais. E a pessoa pode reivindicar um direito fundamental que foi abusado, que foi violado, a qualquer momento, mesmo demorando décadas, demorando muito tempo, demorando anos, demorando dias, meses, para que ela, enfim, vá até o judiciário recorrer de alguma ameaça ao seu direito fundamental, lesão. Então, sempre, em qualquer momento, como eu falei para vocês, isso garante que a proteção dos direitos fundamentais sejam permanentes, não importando quanto tempo tenha passado desde a violação do direito. Alguém ficou alguma dúvida sobre essa última característica? Alguma observação? Certinho, então, gente, já que ficou claro, agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui. Agora são 10 horas em ponto. Não sei se o Vinícius já fez a nossa chamada dos alunos que chegaram até aqui. Então, a chamada eu já registrei quem está, acabei de registrar, né? Deu 10 horas em ponto, acabei de registrar quem está presente. Então, quem veio, recebeu presença e quero agradecer você, Manu, por ter continuado aí, ter resistido, a, mesmo com a, mesmo com a instabilidade da internet. Você foi muito resiliente, parabéns aí. E obrigado aí por Obrigada, foi continuar. inimigo isso, gente. Mas É, terminamos essa monitoria. amém. Então é isso, pessoal. Nós damos por encerrada a monitoria de hoje. Obrigado por todo mundo que veio. Fiquem com Deus e até o próximo final de semana aí. Um abraço.